Quando uma especialista diz que dá para neutralizar traficante de fuzil só com uma pedra, e não qualquer especialista, mas sim uma especialista com altos títulos acadêmicos e que já trabalhou até na segurança pública do governo estadual e federal, isso nos leva a perguntar: será que as ciências humanas são realmente ciência? Esta dúvida não é um fenômeno isolado. Hoje, crianças que não têm juízo para escolher o que almoçar são consideradas aptas a escolher iniciar um processo irreversível de mudança no seu corpo por especialistas de mesmo espectro político. Isso para não citar outros absurdos vindo das ciências humanas que ceifaram milhares de vidas, como planificação da economia, darwinismo social com eugenia, choques elétricos em loucos, etc. Então, como saber se são ciência? Se perguntarmos qual o maior benefício que a física, a engenharia, a medicina, a química, a matemática, a ciência da computação, etc., trouxeram à humanidade, não é difícil pensar em inúmeras tecnologias valiosas. É difícil até mesmo escolher a mais benéfica de todas. Porém, quando perguntamos qual o maior benefício que as ciências humanas trouxeram à humanidade, começamos a pensar demoradamente. Desde o advento da psicologia, por exemplo, nunca se viu tanta gente histérica, neurótica ou em depressão em toda a história da humanidade. Então, será que ela, no geral, está realmente ajudando ou só tornando os indivíduos cada vez mais dependentes de ajuda e frágeis emocionalmente? Não existe psicologia, na verdade, e sim psicologias, com S, várias grandes teorias psicológicas que se contradizem umas às outras. Similarmente, não há sociologia, e sim sociologias. Então, como saber qual delas é verdadeira, se é que alguma é? Parece que fica a gosto do freguês. Cada especialista pega o que achar mais palatável de cada corrente como um self-service. Ora, como chamar um estado de coisas ainda tão conflituoso e sem consenso de ciência? Longe de trazerem grandes benesses, as ciências humanas parecem ter trazido os piores males. Por exemplo, os maiores genocídios da história da humanidade se apoiaram na pseudociência marxista, na pseudociência de raças superiores, em ideias malthusianas de falta de recursos e nações industriais, reféns de nações agrícolas, etc. Ok, mas essas são as teorias mais ideológicas. E quanto à ciência humana, mais experimental, feita em laboratório? Qual a maior contribuição delas? Peguemos o behaviorismo, por exemplo. Ele não ensinou nada novo. Nada que adestradores de animais e criadores de jogos de azar já não soubessem e praticassem há séculos. O que o behaviorismo produziu, no fim, foi pôr essas práticas milenares em uma nomenclatura mais técnica, ideológica e menos compreensível. Pegue vários estudos de ciência comportamental e verá que a maioria deles apenas reproduzem em laboratório o que vendedores e marqueteiros já sabem e fazem desde sempre por arte aprendida na prática. Em boa parte, esses pesquisadores não estão ensinando profissionais a sua profissão, mas o inverso. Os profissionais é que estão ensinando aos pesquisadores os seus métodos. O benefício gerado na prática é um bom critério de cientificidade de uma área pelo seguinte motivo: previsões inúteis qualquer um pode fazer. Até mesmo o horóscopo faz previsões certeiras, porém genéricas e inúteis. Fazer previsões realmente úteis na luta pela sobrevivência é uma demonstração clara de que a teoria conseguiu entender algo essencial das leis naturais que não entendíamos de outra forma. Um exemplo dessa falácia de previsão é a teoria de interpretação dos sonhos de Freud. Pegue uma manchete de jornal aleatória, por exemplo. Anitta manipula algoritmo do Spotify para ficar em primeiro lugar. Agora tente interpretá-la como se fosse um sonho seu, tal como Freud fazia. Será que a manchete revela seu medo de relacionar-se com garotas que podem ser falsas? Ou pegue a manchete: Elon Musk compra o Twitter e finja que é um sonho seu. Será que isso simboliza seu desejo de ter mais liberdade de expressão em casa? Esse passarinho parece meio suspeito.
Esse tipo de interpretação, entre aspas, funciona com qualquer texto criado aleatoriamente. Ou seja, interpretar sonhos funciona como teste de Rorschach. Você projeta o que quiser ali, tal como ler a sorte na borra do café. Não serve de evidência para as teorias do inconsciente de Freud. Embora tenha a aparência de uma previsão, aliás, pense nos males sociais advindos da revolução sexual, por exemplo, mais gravidez na adolescência, mais DSTs, jovens mais focados em conquistar corpos para aumentar a autoestima do que em estudar, mais pobreza, mais apaixonamento por estranhos de caráter desconhecido, mais relacionamentos tóxicos, mais brigas por ciúmes, mais objetificações, abusos, mais filhos de mães solteiras criados pela avó, enquanto a mãe vai para a balada buscar-lhe um padrasto abusador. Mais criminalidade, mais homicídios, etc, etc. Boa parte dessa revolução, e por tabela dos males dela, se deve a ideias duvidosas da psicanálise e da sexologia. Na verdade, o prazer libidinal pode ser usado como um paliativo para se aliviar de problemas emocionais, tal como entorpecentes podem ser usados para isso. Porém, a falta de sexo não é a causa desses problemas emocionais, como pensava Freud a grosso modo, assim como a falta de entorpecentes não é a causa dos problemas emocionais. De forma similar, Marx, no fundo, simplesmente vê a falta de roubo como a causa da pobreza, confundindo também paliativo com causa. Ah, mas e os estudos mais estatísticos com voluntários? Estes, sim, são ciência empírica e matemática, certo? Ou será que não? Ora, sabemos que para uma pesquisa de intenção de voto para presidente ser aceitável, ela precisa ir em todas as regiões do país. Por acaso essas pesquisas acadêmicas recrutam voluntários aleatórios de todas as regiões do mundo? Um indiano, um sul-coreano, um muçulmano, um suíço, um sujeito de uma tribo africana, etc. Geralmente não, pois isso seria extremamente custoso. O que os pesquisadores fazem, então? Eles, tipicamente, recrutam universitários que se interessam em ir ao laboratório. Então, essas pesquisas não revelam a natureza humana geral atual, nem muito menos revelam a natureza humana atemporal, coisa que iria requerer não apenas ir a diferentes regiões e culturas, como também a diferentes épocas. Elas tão somente exibem a natureza de universitários que gostam de se voluntariar para testes de pesquisa acadêmica. E não à toa, a natureza humana soa tão negativa nesses estudos. Você acharia confiável uma pesquisa para presidente que entrevistasse só universitários? Qual a saída, então? Imagine que você fosse um primatologista. Como você acha que aprenderia mais sobre os primatas? 1. Observando como diferentes espécies de macacos se portam na natureza? Ou 2. Tirando o macaquinho do seu ambiente natural, levando-o até um laboratório artificial e fazendo vários joguinhos com ele? Certamente o 1 parece o mais seguro e frutífero. Mas ainda que joguinhos em laboratório possam ser válidos em certas circunstâncias, note que o macaco não consegue perceber as nuances das coisas. Porém, o ser humano consegue perceber muitas variáveis distintas ligadas ao contexto artificial, afetando assim a sua resposta ainda mais. De fato, se notarmos as contribuições mais benéficas das ciências humanas, como as ideias econômicas de Adam Smith, as ideias políticas de Montesquieu, as ideias sociológicas de Max Weber, etc., elas vieram justamente da observação isenta de diferentes culturas humanas e suas formas de organizações, não de jogos estatísticos com universitários. Note o quanto a neutralidade é importante aqui, pois no fundo, o método científico consiste em testar exaustivamente a hipótese B e também testar exaustivamente a hipótese não B. Fica-se com a hipótese para a qual tiver mais evidências. Assim, age qualquer investigador da polícia ou júri. Então, um artigo que apenas procura levantar provas de A, mas não tentar investigar o contraditório, não tem grupo de controle, etc. Isto não é ciência, é apenas militância. Pode ser então que 2 artigos juntos, um buscando evidências de B e outro de não B, constituam ciência quando combinados os 2.
Mas qualquer pesquisador ou especialista que declare já ter um lado, e nem se envergonhe disso, não é nada isento e, portanto, não é cientista. Trata-se apenas de uma pedra perigosa no caminho da ciência. Certas conversas salvam vidas. Compartilhe com quantos puder esta reflexão